Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade, né? A gente corrigiu os exercícios da página 146 até a página 140 e até aqui, né? Até a página 140 e agora a gente começa o capítulo sobre doenças transmissíveis, capítulo 6, né? Então, para começar aqui, ó, logo de cara, o livro traz pra gente 4 perguntinhas. Quais são as 4 perguntinhas que ele traz aí pra gente? Que doença transmissível veiculada pelo ar você conhece? E, essa tá fácil, né? A primeira que você vai vir na sua cabeça aí é o Covid-19, né? E doenças relacionadas à contaminação de água e dos outros alimentos por micro-organismos. 2. Além da dengue, você conhece outras doenças que podem ser transmitidas pela picada de inseto? E aí? É para conhecer, né? A gente estudou ano passado. 3. Como a prevenção de doenças é feita em sua comunidade? E aí? 4. Qual a diferença entre vacina e soro? Você se lembra de ter tomado vacina recentemente? Não, mas todo mundo quer, né? A vacininha contra o Covid-19. Bom, aqui fala, né? Ó, lavar as mãos após o uso do banheiro, né? E antes das refeições é uma medida eficaz da prevenção de muitas doenças. Você lava suas mãos com frequência? Hein? Ou é sujinho? Agora com um pouquinho mais do que antes, né? Com esse negócio aí do corona, os hábitos de higiene estão cada vez mais, né, na cabeça da gente aí. Enfim, vamos lá. O ar, a água e o solo podem estar contaminados por micro-organismos que provocam doenças. Para se prevenir contra essas doenças, além do saneamento básico, é necessário ter alguns cuidados, como estar em dia com o calendário de vacinação e lavar bem as mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro. Nossas defesas, né? Que defesas o nosso corpo tem aí então para esse tipo de situação? Estamos permanentemente contando com grande quantidade de seres microscópicos que estão no ambiente e alguns deles causam infecções, mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano é capaz de produzir defesas contra esses micro-organismos. Aí tem uma chave aqui em doentes que diz o seguinte: além de doenças infecciosas causadas por micro-organismos, existem outros tipos. Um exemplo são as doenças hereditárias, passadas de pais para os filhos por meio dos genes. Beleza? Genética, né? Doença genética. Uma dessas defesas é feita pelos anticorpos, proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. Observe a figura 6.2 aí, que é essa aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, uma célula de defesa produz os anticorpos, né? Produziu aqui o anticorpo. O anticorpo é liberado na corrente sanguínea até atingir o micro-organismo invasor, no caso aqui uma bactéria, e ele começa a se ligar nele e vai eliminá-lo de alguma forma. Bom, então olha ali, ó, modelo simplificado de defesa do organismo por meio de produção de anticorpos. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. Bactérias medem em torno de 1 micrômetro e são cerca de 10 vezes menores do que outras células, beleza? Inclusive no microscópio é muito difícil ver a bactéria, enquanto a célula é muito tranquilo. Então vamos lá. A reação do organismo, porém, não pode ser imediata e é por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curados, tornamos-nos protegidos e não contraímos a mesma doença mais. Isso acontece com o sarampo, por exemplo. Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. Às vezes, como no caso da gripe, elas surgem, espalham-se rapidamente e atingem um grande número de pessoas de uma região. São chamadas aí as epidemias. Outras vezes, a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas. São as endemias. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta ao mesmo tempo, temos uma pandemia. Hoje, na prática, vocês sabem muito bem o que é uma pandemia, né? A gente está vivendo durante uma pandemia. Então, ó, a palavra pan vem do grego, né, de todo, e demos, povo. Então, uma pandemia, uma que afeta o povo inteiro. A endemia vem do grego do en, de dentro, né? Então, vem ali, né, dentro do povo, atinge só um povo, só, né, por um longo de um tempo. E epidemia vem do grego epi, sobre,
o povo. Ou seja, epidemia é quando atinge um povo, endemia é quando ele se mantém nesse povo por um tempo, e quando ele se espalha para todo mundo, ela é uma pandemia, beleza? Muito fácil esses conceitos aí, principalmente o de pandemia que vocês estão, né, cansados de ouvir nesses últimos dias. Mais precisamente, nesses últimos 3, 4 meses, né? Então vamos lá. Conexões, ciência e sociedade. Sífilis volta a ser uma epidemia no Brasil. Transmitida pela bactéria Treponema pálido, a sífilis não escolhe idade, sexo ou classe social. A doença é transmitida principalmente por via contato sexual, mas gestantes podem passar para o bebê durante a gravidez. Apesar do diagnóstico e do tratamento serem rápidos, os casos da doença aumentaram em 5.000% nos últimos 5 anos. A falta de tratamento pode causar cegueira, demência e más formações no caso dos fetos. O aumento dos casos da doença preocupa especialistas. No Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, a infecção dá sinais de avanço rápido e já preocupava as autoridades desde os anos 2000. Mas esse retorno não é exclusivo no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que a cada ano quase 6 milhões de pessoas são infectadas pela sífilis. Por não ter vivido tanto a epidemia de sífilis nas décadas anteriores, a população mais jovem pode estar se descuidando nos métodos de prevenção, o que é temeroso, ou seja, preocupante, pois a única forma de prevenir a sífilis é através do sexo seguro. Ainda existe muito desconhecimento sobre a doença, não apenas em relação ao risco de contágio, mas em relação às consequências da infecção. O diagnóstico é fácil e está disponível em qualquer unidade de saúde. Não há custos e o resultado fica pronto em apenas 10 minutos. O tratamento com penicilina também é rápido. Penicilina aí, no caso, né, a bezetacil, né, um antibiótico, uma ingestão de antibiótico forte aí, já resolve esse tipo de infecção. As vacinas, então. Agora a gente está falando aqui de tratamento, de vacina, de soro, né, de anticorpo, mas e aí? Como que funciona uma vacina, então? Né? Vamos ver como que isso acontece. A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção. E a vacina é uma das maneiras mais eficientes e eficazes aí, né, de prevenir certas doenças. A vacina não causa a doença, mas estimula a produção de anticorpos. Assim, se houver o contato com aquele micro-organismo, estaremos protegidos. As vacinas não protegem apenas o indivíduo, mas toda a comunidade, uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica dificultada quando grande parte da população está vacinada. Isso é fato agora, né? A gente entende isso com o coronavírus. Se o problema fosse pessoal, não teria por que a gente estar fazendo isolamento, né? Como o negócio se espalha de uma forma extremamente rápida, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Hoje existem vacinas contra vírus, bactérias e até outros parasitas. Elas podem ser fabricadas com partes de micro-organismos ou com micro-organismos mortos, ou até atenuados, aqueles que estão vivos, mas não podem mais causar doença. Por ser um tratamento preventivo, na maioria das vezes, a vacina deve ser aplicada antes de o indivíduo ser infectado, óbvio, né? Há vacinas, por exemplo, contra o sarampo, rubéola, cachumba, catapora, poliomielite, raiva, gripe, febre amarela e certos tipos de hepatite. Os cientistas estão constantemente pesquisando vacinas contra outras doenças. Por causa da vacinação em massa, a varíola foi erradicada, ou seja, desapareceu, né? O calendário nacional de vacinação contém as vacinas de interesse prioritário. Elas são distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. A aplicação é feita de acordo com a faixa etária e considera também profissionais expostos a riscos, como, por exemplo, profissionais que lidam com muitas pessoas, como a profissional da saúde e os professores, né? Então, todo o pessoal da área da saúde em geral e professores geralmente estão dentro desses grupos mais expostos a riscos aí. A caderneta de vacinação é um documento em que são registradas as vacinas que a pessoa tomou e a data em que foram aplicadas. Esse documento deve estar sempre atualizado e ser apresentado em consultas médicas e matrículas em escolas, por exemplo.
Atualmente, existem aplicativos gratuitos para celular que possibilitam os adultos acompanhar a própria vacinação e a dos menores de idade sob sua responsabilidade. Olha que legal, né? Avisa aí sempre um lembrete para a pessoa, para ela lembrar de como está sendo, né? Como que tá, né? As datas de vacinação, você não está esquecendo de nada. Porque tem vacina que é de 10 anos, de 5. Ou seja, você acaba esquecendo, né? Quando que tem que tomar novamente essa vacina. Aqui vale lembrar que a imunização, pessoal, não trouxe aqui no livro, mas já vamos falar disso. A imunização, ela pode ser considerada ativa ou passiva. O que é uma imunização ativa? É a vacina. Ou a imunização natural. Ou seja, a imunização ativa pode ser ou natural ou artificial. Qual que é a natural? A natural é a seguinte: fiquei doente, meu corpo criou anticorpos e eu melhorei. Então, isso aí é uma imunização ativa natural. Qual é a imunização ativa artificial? Essa vacina. Por exemplo, eu não estou com coronavírus, ainda não peguei. E aí lançaram a vacina. Essa vacina provavelmente vai vir um efeito, vai vir um pedaço desse vírus, ou vai vir um vírus morto inteiro, para que o meu corpo reconheça esse cara. Vão injetar isso em mim, não vou ficar doente, mas meu corpo vai reconhecer e vai produzir anticorpo para aquele indivíduo ali e vai ter essa memória gravada no meu sistema nervoso e endócrino. Meu sistema imunológico vai gravar essa informação. Se amanhã eu tenho contato com o coronavírus verdadeiro, vivo, eu não vou ficar doente porque o meu corpo já está preparado para enfrentar ele. Então essa é a imunização artificial passiva, porque a ativa é a natural. Desculpa, ativa artificial. Então tem uma ativa natural e ativa artificial. Ativa natural, imunológico, meu próprio sistema imunológico. Ativa artificial, a vacina. E aí eu tenho um terceiro tipo, que é a passiva. A passiva é o que a gente vai trazer aqui, ó, em outros medicamentos, que é o soro, né? Tá bom? Mas como a gente tem um textinho aqui antes, vamos ler esse textinho e a gente já explica sobre imunização passiva. Beleza? Olha só. Conexão história. A história da vacina. A varíola é uma doença causada por um vírus e transmitida por gotículas de saliva no ar ou por objetos contaminados, como copos e talheres. A doença provoca febre e lesões na pele que deixam cicatrizes e podem até matar. Em algumas partes do mundo, durante o século XVIII, percebeu-se que colocar crianças em contato com material que saía das feridas de pacientes com varíola podia protegê-las contra a doença. Embora esse procedimento fosse perigoso, pois as crianças corriam risco de contaminação, ele chegou a ser adotado como prevenção para a doença. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner, de 1749 a 1823, observou que pessoas não contraíam a varíola ao ordenhar vacas, desde que tivesse adquirido a forma animal da doença, menos perigosa. Jenner usou o termo varíola da vaca, do latim varíola vacini, que deu origem ao termo vacina. Ele passou a usar o pus de pacientes com varíola da vaca como forma de prevenir a doença. Olha que loucura, né? Porque o pus, na verdade, é a reação química do sistema imunológico tentando proteger, tentando eliminar o agente causador ali da doença. Então o pus nada mais é do que o anticorpo do corpo, né, tentando se defender. Então se você quer o anticorpo daquele tipo de situação para usar, é dali que você tem que retirar. Tá bom? Então, em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu a Revolta da Vacina, uma manifestação contra a vacinação obrigatória para combater a epidemia de varíola. Na época, a falta de saneamento básico facilitava a disseminação de diversas doenças, principalmente entre a população mais pobre. Veja a figura 6.6 em 1980. Em decorrência da vacinação em massa realizada em todo o mundo, a varíola foi eliminada. Olha pra você ver que loucura, né? A desinformação da época criava um caos, né? As pessoas não queriam ser vacinadas, afinal de contas, que negócio é esse aí? Vai injetar um negócio em mim? Que parada é essa aí? O cara vai ficar doente, não vai? Da onde que veio esse negócio? Ou seja, olha que loucura, né? Hoje todo mundo está querendo uma vacina contra o Covid-19 aí, né? E não foi a realidade há poucos anos atrás. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização
implantado na década de 1970, criou várias campanhas de vacinação contra poliomielite, sarampo, rubéola, entre outras doenças. Atualmente, a rede pública oferece também a vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humano, causador da verruga genital e de alguns tipos de câncer, como o colo do útero, entre jovens, né, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Podem receber gratuitamente essa vacina, beleza? Então, olha só, agora sim a gente vai falar da imunização passiva. Então, olha só, você já deve ter, você já teve de tomar uma medicação conhecida como antibiótico? Esses medicamentos são muito eficientes contra bactérias, mas não produzem efeito algum contra vírus. Tomem muito cuidado com isso. Então, antibiótico só é utilizado quando você tem uma infecção bacteriana, tá bom? Então, tomem muito cuidado. Ó. Eficientes contra bactérias, mas não contra vírus. Alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o da herpes, o da gripe e o da AIDS, são chamados de antivirais. Então, se eu quero combater um vírus, eu tenho que tomar um antiviral. Se eu quero combater bactérias, eu tenho que tomar um antibiótico. Outra defesa contra doenças transmissíveis, como a raiva, é o soro terapêutico. O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas. A produção do soro pode ser feita em animais como cavalos, por exemplo. O exemplo aqui, por exemplo, é o da... É muito mais fácil de entender essa imunização passiva, é com a situação da cobra. Você toma uma picada de cobra, por exemplo. A cobra coral picou você lá no acampamento, no mato, no jardim, no sítio, o que seja. O efeito do veneno é extremamente rápido. O seu corpo não tem tempo hábil para produzir um anticorpo para esse veneno. Então, muito provavelmente, você vai morrer antes do seu corpo conseguir produzir isso. Porém, existe uma maneira rápida de solucionar o problema, que é a aplicação do soro antiofídico, né, contra o veneno no paciente. Então, a pessoa, quando é picada por cobra, o ideal é o quê? Se possível, capturar a cobra, ou pelo menos fotografá-la, identificá-la, para chegar no hospital e falar, fui picado por uma cobra e essa cobra aqui. Mostra a foto ou leva a cobra. Por quê? Essa informação é extremamente importante, porque eles vão pedir esse soro, muito provavelmente, lá para o Butantan, e esse soro vai ter que vir de helicóptero para cá. A não ser que o hospital tenha, o que é muito raro. Esse soro vai vir para cá, só que esse soro é específico. Vai depender da cobra que te picou. Por que esse soro é específico? Porque cada uma produz um veneno diferente, uma toxina diferente. E aí eu tenho que ter um soro para cada tipo diferente. De onde que veio esse soro? Se ele é produzido para combater esse veneno e no corpo humano, isso muito provavelmente vai levar à morte antes de um resultado esperado, eu preciso de um animal de grande porte, como o cavalo, por exemplo, em que eu posso pôr uma dose desse veneno na corrente sanguínea dele e ele vai produzir esse soro, né, sem causar morte, sem grandes complicações muitas vezes. E aí eu pego o sangue desse cara, desse cavalinho, filtro ele quimicamente no laboratório e retiro dele o anticorpo que ele produziu para esse veneno. Ou seja, agora eu tenho um anticorpo para esse veneno que foi feito artificialmente, de forma natural, no animal ali. Agora eu mando esse soro para a pessoa que está sofrendo uma picada de uma cobra da mesma espécie, que vai ter o mesmo veneno aqui. Ou seja, você tem uma forma segura, né, do anticorpo que vai agir de forma muito mais rápida do que você ter que produzir ele. Por isso que é chamado de imunização passiva, porque não é o seu corpo que produz, e sim outro indivíduo e você recebe ele pronto, tá bom? Então a imunização ativa é a natural por hormônio do corpo, por anticorpo do corpo, ou artificial através de vacina que estimula o desenvolvimento do anticorpo do corpo. Já a passiva é quando você já recebe esse anticorpo pronto, beleza? Então vamos lá. Vamos seguindo. Conexões, ciência e sociedade. Saiba quais doenças voltaram a ameaçar o Brasil. Os primeiros sinais de queda nas coberturas vacinais em todo o país começaram a aparecer ainda em 2016. De lá para cá, doenças já erradicadas voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais da saúde.
Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro são alguns dos estados que já confirmaram casos de sarampo no ano de 2018. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus. Ou seja, em 2016 a gente não tinha nenhum caso, né, de sarampo no país inteiro. Em 2018 já começaram a aparecer esses casos. Por que será, né? Dados do Ministério da Saúde mostram que a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto está abaixo da meta no Brasil, incluindo a dose que protege contra o sarampo. Entre as crianças, a situação não é muito diferente. Em 2017, apenas a BCG, Bacilo Calmette Guerin, que protege contra a tuberculose e é aplicada ainda na maternidade, atingia a meta de 90% de imunização. Em 312 municípios, menos de 50% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Apesar de radicada no país desde 1990, a doença ainda é endêmica em 3 países: Nigéria, Afeganistão e Paquistão, países com baixíssimo desenvolvimento humano, né? Então, olha só, pessoal. Se você para de imunizar, essa doença pode voltar, porque as pessoas não estão imunizadas. Ou seja, se algum caso de lá for trazida para cá de alguma forma e infectar uma pessoa não vacinada, para isso virar uma endemia novamente, é muito rápida se a taxa de pessoas vacinadas for baixa, né? O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso a cobertura vacinal, sobretudo entre crianças, não aumente. O alerta é da Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM, que defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. O próprio Ministério da Saúde, por meio de comunicado, destacou que as baixas coberturas vacinais identificadas em todo o país acendem o que chamou de luz vermelha. Ou seja, é preocupante esse problema. Pessoal, só para completar esse texto aí, hoje a gente vive uma época que é muito complicada, né? É muito bacana a internet, a globalização, a facilidade de comunicação. Permite, por exemplo, esse tipo de situação que a gente está tendo agora, de aula online, posta no YouTube, e quem quer ver, tal, aquela coisa toda. A comunicação é muito rápida. Porém, a gente abre espaço também para pessoas que não deveriam ter espaço para falar, que são as pessoas que falam besteira, do tipo, vacina causa doença, ou vacina é um negócio criado pelo governo para controlar o povo, essas paranoias. Ou seja, essas pessoas ganham voz, né, nos meios digitais hoje. E começam a encontrar outras pessoas que concordam com isso, né, de forma errônea. Então o que acontece? Isso ganha força. E aí vai causando esse tipo de situação, né? O número de pessoas vacinadas, de crianças, filhos dessas pessoas, por exemplo, sem receber vacina, vai aumentando. E isso é um risco absurdo para a saúde, não só da pessoa, como da população como um todo, né? Então é só para complementar esse texto. Então vamos lá. Doenças causadas por vírus. Que doenças a gente tem aí causadas por vírus? Eu tô colocando esse aqui, ó, porque é aqui que eu controlo o tempo de gravação, tá, pessoal? Tá vendo? Então, eu tenho que ficar atento aqui para não passar muito tempo. Vamos lá, doenças causadas por vírus. Os vírus são parasitas que, obrigatoriamente, precisam de outros seres vivos para sobreviver, como bactérias, protozoários, algas, plantas e animais. Muitas doenças causadas por vírus, que são as viroses, como a gripe, o resfriado, a pólio, o sarampo, a rubéola, a cachumba, a parotidite, a catapora, são transmitidos de uma pessoa para outra por meio de espirro, tosse, fala. Por quê? Porque espalham gotículas no ar, assim como o coronavírus. A transmissão dessa doença pode ocorrer também por meio de água ou alimentos contaminados, né? Essa é uma das razões pelas quais temos que manter alguns cuidados pessoais. É importante usar copo e talher limpo, além de lavar as mãos com frequência. Com a saliva de pessoas infectadas, ou seja, compartilha copo, garrafinha de água, né? Aquela coisa toda que vocês fazem em sala, né? Presta a garrafinha para um, para outro, ou vai pegar a garrafinha, chega lá no bebedouro, vai encher a garrafinha ao invés de colocar distante, assim, enfia a garrafinha dentro do negócio, assim, né?
e liga, daí já foi a boca de um, de outro, de mais não sei quem, aí virou uma meleca já, né? Então, esse tipo de cuidado aí. Outras viroses, como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, são transmitidas por mosquito, né? O hospedeiro lá que a gente já, o vetor, né, que a gente já estudou no sexto ano. Enquanto a raiva é transmitida por mordidas de animais infectados. Vamos conhecer com mais detalhes algumas dessas viroses aí. E no oitavo ano a gente vai estudar um pouco mais as doenças causadas por vírus do tipo sexual, né? Por exemplo, a AIDS, tá bom? Então olha lá, gripe e resfriado. A gripe e o resfriado são causados por vírus diferentes. Veja na figura 6.8 aí, ó. Tem um vírus do tipo A, que lembra o coronavírus aqui até, né? E tem o vírus do tipo B aqui, tá vendo? Bem bonitinho até com essa coloração que eles colocaram, né? No entanto, alguns dos seus sintomas são semelhantes. Coriza, nariz tupido, tosse e espirro. Em geral, a febre só aparece nos casos de gripe. Embora sejam comumente confundidos pelas pessoas por causar sintomas, a gripe e o resfriado são doenças causadas por tipos de vírus diferentes. Em A, temos a representação artística de um vírus do tipo influenza, que causa gripe. E em B, a representação artística de um tipo de vírus que causa resfriado. O vírus tem cerca de 130 nanômetros, ou 0,00013 milímetros de diâmetro. Nos dois casos, a transmissão se dá quando o vírus de uma pessoa infectada são espalhados por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias durante a fala, o espirro ou a tosse. Então veja a figura 6.9 da próxima página. O contágio acontece também quando se leva a mão ao nariz ou à boca depois de ter tocado em uma superfície contaminada com o vírus. Por isso que você tem que limpar bem as mãos, né? Usar o álcool em gel. Pegou, foi no supermercado, foi nos lugares, tocou nas coisas antes de ir para casa, né? Entrou no carro. É paranoico mesmo o negócio, mas é isso, tá? Na verdade, esses cuidados a gente já deveria ter sempre, né? Usar mais álcool em gel, lavar mais as mãos, ficar atento com o local onde você anda, se é muita gente, evitar manipular as coisas e depois não lavar as mãos, né? Então, tudo isso aí é o tipo de cuidado que a gente tem que ter constantemente, mas a gente acaba não tendo. Mas alguns países, por exemplo, já tem mais esses hábitos. Por exemplo, o Japão. Quem aqui nunca viu um japonês usando uma máscara lá no Japão, muito antes de começar esse negócio de coronavírus? Por quê? Porque lá já se tem mais essa coisa do asseio com a questão higiênica, né? Se eu sinto que eu tô doente, eu saio de casa de máscara para evitar transmitir isso para outras pessoas, né? Em ambientes muito aglomerados, evitar ficar muito tumultuando com as pessoas, né? Sempre manter bem a higiene das mãos, dos sapatos, né? O japonês não tem o hábito de limpar os pés antes de entrar dentro de casa, deixa o tênis lá na entrada, essas coisas. Tudo hábito de higiene para prevenir esse tipo de doença aí. Por essa razão, então, medidas de higiene como lavar as mãos com frequência e usar lenços ao espirrar ou tossir podem evitar essas infecções virais. Então aqui tem um exemplo da pessoa espirrando um jato de água aqui, né, do espirro, e a menininha espirrando aqui no lencinho dela, beleza? A gripe também é conhecida como influenza, porque antigamente se acreditava que a doença era provocada por influenza de corpos celestes. Olha que viagem, né? A vacina contra a gripe oferece uma proteção limitada, de cerca de 1 ano. Isso acontece porque o vírus da gripe sofre muitas mudanças no seu material genético, ou seja, mutações. Ou seja, não é o mesmo vírus todo ano, ele sofre mutações. Então aquela vacina do ano passado já não serve para o próximo ano. Por isso que todo ano tem alguma, né, uma vacina para gripe diferente. Assim, depois de 1 ano, novo vírus mutante já estarão no ambiente e não serão mais combatidos pelas mesmas vacinas. Você vai ver mais sobre mutações no 9º ano, quando estudar genética. O governo fornece gratuitamente a vacina para maiores de 60 anos, crianças de 6 meses até menores de 5 anos, profissionais da área de saúde e professores da rede pública e privada, entre outros. Entre outros estão os grupos de risco e alguns outros casos muito específicos, tá? A gripe do tipo A, H1N1, ficou muito conhecida aí como gripe suína, é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza tipo A, subtipo H1N1. Por isso ficou conhecido como doença H1N1 na época, né?
A gripe A teve origem em abril de 2009 no México e de lá se espalhou para todo o resto do mundo. Foi uma pandemia também, né? Naquela época. Só que a taxa de mortalidade era baixa, né? Era bem mais baixa, né? Então, a gente, lógico, foi uma loucura. Chegou a parar a aula também na época de julho, agosto, né? Naquela época. Vocês não devem se lembrar, né? Porque vocês tinham 1 ano de idade, 2 anos de idade aí. O vírus H1N1 é transmitido de pessoa para pessoa da mesma forma que a gripe comum. Os sintomas da gripe A são semelhantes ao da gripe comum, porém podem ser mais graves, com febre alta repentina, tosse, espirro, coriza, né, nariz escorrendo, dor de cabeça e garganta, dor nos músculos e nas articulações e fraqueza. Pode haver ainda diarreia, náuseas, vômitos e dificuldade na respiração. Para se prevenir contra a infecção, é importante evitar o contato direto com pessoas doentes, lavar as mãos com frequência e procurar logo atendimento médico quando há suspeita da gripe A. Os medicamentos contra H1N1 só devem ser tomados com prescrição médica após consulta. Pessoal, existe medicamento para esse tratamento, mas é um medicamento muito forte. Então ele só deve ser tomado com controle médico rigoroso. Para vocês terem noção, nessa época do H1N1 eu estava fazendo a faculdade, né? Eu estava terminando a faculdade, 2009. Eu me formei nesse ano aí. Teve um garoto, tinha um colega meu, do sala, Fábio, que ele tinha um amigo muito próximo, que era conhecido nosso. Esse garoto aí, ele foi diagnosticado com H1N1 na época e já tinha o medicamento. Já tinha um medicamento que o pessoal estava usando. É como se fosse a cloroquina hoje pro Covid, né? O pessoal não tá lá naquela, não, o cloroquina funciona, não funciona, vamos tomar, não vamos tomar, essa discussão toda. Então era basicamente a mesma situação na época. Aquele cara, esse moleque aí, que era conhecido do meu amigo Fábio, ele comprou a cartela de um medicamento lá, que eu não me lembro de cabeça o nome, e lá vinha, sei lá, 10, 15 comprimidos, e era um comprimido ao dia, né? Na cabecinha oca dele, o que ele pensou? Ó, se é um por dia, eu já vou tomar logo uns 10 que eu vou ficar, pá, né? Eu vou resolver o meu BO aí na hora, vou ficar zero bala. O que ele fez? Tomou os 10 comprimidos e morreu em decorrência do excesso, né? Uma overdose do medicamento e acabou morrendo. Então ele pegou H1N1 e morreu por causa do remédio que ele tomou sem atenção aí devida que deveria ter tido. Então, pessoal, é muito sério esse negócio de sair tomando remédio aí sem prescrição médica, sem consulta médica, tá bom? Fazer essas doideiras aí vai dar ruim. Não há vacina contra resfriado, pois há mais de 200 tipos diferentes de agentes que causam a doença. Entretanto, ao longo da vida da pessoa, ela vai acumulando imunidade contra os diferentes tipos de vírus causadores do resfriado. Por isso, uma criança fica mais frequentemente resfriada do que um adulto. O adulto já está cansado de ficar resfriado, ele já criou imunidade para tudo, né? Já a criança ainda não. Lavar as mãos com água e sabão é uma medida simples e eficiente para ajudar na prevenção da gripe e do resfriado. Beleza, pessoal? Fácil aí então, né? Agora, a gente vai falar sobre a poliomielite, beleza? A poliomielite é o seguinte, pessoal. Na maioria das pessoas, a poliomielite causa apenas febre e mal-estar. Em algumas, porém, pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia ou até mesmo levar à morte. O nome poliomielite vem do grego polios, cinzento, mielos, medula e ite, inflamação. Ou seja, inflamação da medula que deixa a parte cinzenta da célula, né? Porque a gente tem na medula um cordão lá meio amarelado e outro acinzentado. Então gera a parte acinzentada da medula aí, é onde acaba causando a inflamação. O vírus é transmitido por meio de água ou alimentos contaminados, ou por contato com a saliva ou fezes de uma pessoa doente. Para evitar a doença, é muito importante as crianças serem vacinadas na época recomendada pelo médico. Também são importantes o saneamento básico e as medidas de higiene para evitar propagação do vírus.
Com as campanhas de vacinação, o número de casos de pólio caiu mais de 95% no mundo todo. Mas, mesmo sendo considerado oficialmente erradicado em muitos países, como por exemplo o Brasil, não se pode garantir que o vírus tenha sido extinto. Além disso, como o vírus ainda existe ao redor do mundo, pode reaparecer em países onde já está erradicado. Por isso, a vacinação deve continuar, né, direto aí. Enquanto a gente não tiver certeza que no mundo inteiro acabou, a gente não pode parar de vacinar. Até porque não custa nada vacinar aí, né? A criança no máximo vai sentir uma dorzinha da picadinha da agulha e nada mais e já fica imunizada, né? Mais vale isso do que correr o risco. Sarampo, rubéola, catapora e cachumba. O sarampo, a rubéola, a catapora e a cachumba são doenças virais comuns em crianças. Elas geralmente se curam sozinhas depois de alguns dias, mas podem ter complicações que exigem cuidados médicos. Todas elas podem ser prevenidas por meio de vacinação, todas. O sarampo acomete principalmente crianças de até 10 anos de idade. Elas apresentam tosse, febre alta, manchas vermelhas no corpo, mas geralmente são curadas naturalmente em poucos dias. Então aqui ó, o sarampo, o exemplo de sarampo aqui na imagem, bom? Mas, sobretudo, em crianças com problemas de nutrição, podem ocorrer complicações. Nesses casos, a criança deve ter atendimento médico imediato. A transmissão se dá pela eliminação do vírus pelas vias respiratórias. A prevenção é feita com vacina. A vacina tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba. Beleza? Rubéola. A rubéola também é típica em crianças. Seus sintomas são semelhantes ao da gripe, além de aparecerem manchas rosas na pele, menores que a do sarampo, ou seja, bem pequenininhas. A doença geralmente passa naturalmente, mas em mulheres grávidas o vírus pode passar através da placenta e provocar complicações no feto, como surdez. Então, assim, são doenças que aparentemente não tem problema nenhum, mas em casos específicos podem ser bem preocupantes, né? Ou seja, e a rubéola também é vacina, né? Lá na tríplice viral. Catapora. Catapora é uma doença comum em crianças. Entre os sintomas estão febre, enjoo, vômito, pequenas bolhas no corpo. A pessoa geralmente melhora sozinha em poucos dias, mas pode ser necessário procurar um médico. As bolhas não devem ser coçadas, pois podem haver contaminação por bactérias. Em alguns casos, o vírus pode permanecer anos sem efeito, mas provocar sintomas no adulto, como bolhas na pele e febre alta. A cachumba é uma inflamação da parótida, glândula salivar situada à frente da orelha. Daí o nome parótide para a doença. A cura é espontânea, mas o doente deve ficar em repouso. Em adultos pode haver complicações em outros órgãos, como os testículos e ovários. Nesse caso, pode causar a esterilidade. A vacinação é a melhor medida preventiva, que é a tríplice viral lá, né? Sarampo, rubéola e cachumba, SRC. Guarda aí. Beleza? E aí a gente entra então em dengue, dengoso aí, né? Que a gente já estudou ano passado e vamos rever agora. Dengue, então, é uma virose, né? Apesar de ser transmitida pelo mosquito, pela piscada do mosquito, o mosquito é apenas um vetor. Quem causa a doença é um vírus, né? Um vírus que está lá, né, no corpinho do vetor e que passa para a gente através da sua picada. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça, nos olhos, nos músculos, nas articulações, além de vômito, diarreia e vermelhidão no corpo. Pessoas com suspeita de dengue devem procurar atendimento médico imediato, porque os vômitos e a diarreia provocam rápida desidratação. Além do repouso e reposição de sais e líquidos, o médico pode indicar remédios para baixar a febre. O mosquito vetor da dengue põe ovos na água parada. Por isso é necessário que a população não deixe água acumulada em vasos de plantas, garrafas, pneus, vasinho de planta lá, os pratinhos e tudo mais, né? É preciso também que nas regiões mais atingidas pela dengue sejam feitas campanhas de educação e conscientização da população. Quem aí nunca viu uma propaganda, né, sobre a dengue ou não viu aí o agente da cidade passar, né, para verificar a casa, aquela coisa toda, né? É disso que se trata. Bom, vamos lá onde a gente está.
Deixa eu ver aqui o tempo, 40 minutos de lá. Ainda falta um pouco mais de 40 minutos. É preciso também que nas regiões mais atingidas sejam feitos... Não, isso foi onde eu li. Outra medida promovida pela saúde pública é o uso de produtos que matam as larvas ou insetos, como água sanitária e sal, né? Nos locais como ralo, lugares onde não tem como controlar a quantidade de água, tá bom? Então aqui a gente tem, né, alguns exemplos para o combate ao mosquito da dengue aí, né? A gente tem cuidados com o lixo, né? O lixo sempre em saco plástico e manter a lixeira sempre bem fechada. Evitar jogar lixo em terreno baldio, primeiro porque é crime, segundo porque é falta de educação, terceiro porque pode atrair animais que causam doenças, né? Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias, né? Tudo coisa que pode juntar água dentro aí. E você pode fazer também furos, né, nessas embalagens antes de jogar fora, porque você não sabe onde esse lixo vai parar. Muitas das vezes ele não vai parar no lixão, né? Alguém acha que é um reciclável, pega, acaba não sendo, joga na rua. Então, isso pode se tornar um foco. Então, embalagens, o ideal é você furar elas antes de colocar ao lixo, para evitar que possa acumular água, independente de onde ela vai parar. Mantenha o saco de lixo bem fechado e fora do alcance de animais, até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana, ou mais conhecido aí como os catadores de lixo ou lixeiros. Tá bom? Plantas e jardins. Encha de areia até a borda os pratinhos de vaso de planta. Aqui, né, pessoal, eu dei uma pausa porque eu lembrei da situação, né? Até onde eu sempre ouvi, a gente chama o cara que coleta o lixo como lixeiro, né? A gente sempre chama de lixeiro. Hoje o pessoal fala para não falar isso porque é pejorativo, né? Eles não gostam de ser chamados de lixeiro, né? Então, alguns não, sei lá, enfim. Aquela questão de preconceito, aquela coisa toda. Então agora é coletores de lixo, tá? Não são lixeiros mais. Só uma curiosidade. Plantas e jardins. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Por quê? Para a água que acumula ali não ficar livre para o bichinho colocar o ovo. Se estiver cheio de areia, não tem problema, né? Dificilmente vai ter problema. Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho da planta, então lave-o com escova, água e sabão e faça isso uma vez por semana. Ou seja, para deixar limpinho, evitar que o mosquito ponha ali a larva e dê origem. Daí você pensa, professor, mas falaram para mim que o mosquito põe ovo em água limpa. Se eu deixar a água suja, não vai ter problema. Aí que tá. Se for uma água extremamente suja, nem ele vai querer, e nem você. Porém, a água limpa, com alguns nutrientes, ele serve de alimento para a larva. Por isso que o ideal é estar sempre bem limpo, porque mesmo que acumule água, a chance daquela água ter nutriente suficiente para produzir uma larva é muito baixa. Então por isso que a gente tem que limpar muito bem. Beleza? E se você tiver vaso de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso, principalmente por dentro, com escova, água e sabão por pelo menos uma vez por semana, para eliminar possíveis focos de ovos e larvas. Beleza? Caixa d'água, né, calhas e lajes. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, né, para quem usa a laje sem telhado. Para quem usa telha, tem que tomar muito cuidado com a calha. A calha, eu não sei se todos vocês sabem, eu tenho uma empresa, né, de controle de pragas. A gente vê muito, às vezes, a pessoa ter foco de mosquito em casa e ela não sabe de onde que vem esse mosquito, de onde que aparece tanto mosquito, pernilongo, mosca. E aí quando você vai olhar a casa da pessoa, você sobe no telhado e verifica as calhas. As calhas, geralmente, elas, né, têm um caimento para que a água escorra para o condutor e a água escorra da chuva. Muitas das vezes o caimento está para o lado errado, então acumula, formam, né, verdadeiras poças de água dentro da calha lá em cima. E aquilo fica dias ali, dependendo da quantidade de água. Se for na época de verão, então, aquilo nem evapora, não dá tempo, né? Antes de evaporar, já chove de novo, mantém aquilo sempre cheio. Ou às vezes está suja ou entupida, né? E aí o acúmulo de água pode causar o aparecimento desses animais. Caixa d'água também tem que estar sempre bem fechada com tampa adequada. Se não tem, tem que usar pelo menos uma tela protetora, né? Aquelas telas mosquiteiras que a gente chama, para evitar que o animal chegue até ali, né? Os tonéis de reservatórios de água, né? Tem gente que usa para acumular água da chuva, para usar aí para limpar o quintal, aquela coisa toda. Então tem que estar sempre bem tampado, né? Se, mesmo mantendo tampado tudo, é bom limpar uma vez por semana com água sanitária,
para evitar manter, né, possíveis ovos ali eclodirem na outra semana. E também, se você puder manter essa água com água sanitária, com um pouco de água sanitária, pode ajudar a evitar o aparecimento aí. Lave principalmente por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água, para guardar água em casa, como jarras, garrafas, potes, baldes, etc. Beleza? Então, essas são as medidas básicas aí para evitar a proliferação do mosquito, o Aedes aegypti, que é o mosquito responsável por transmitir esse vírus da dengue. Beleza, pessoal? Aí a gente tem aqui Conexões de Saúde, né? Com um textinho aí. Conheça o comportamento do mosquito Aedes aegypti. Você já deve ter ouvido falar que o Aedes aegypti é um mosquito com hábitos oportunistas. Por qual razão? É um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas. Tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Mas ele também pode picar à noite? Sim, claro que pode. Quem nunca acordou com aquele na orelha, né? Então, se você nunca acordou, você é um privilegiado, beleza? Por ser um mosquito que vive perto do ser humano, sua presença é mais comum em áreas urbanas e a infestação é mais intensa em regiões com alta densidade populacional, principalmente em espaços urbanos com a ocupação desordenada, que causa acumulação de lixo, aquela coisa toda, né? Onde as fêmeas têm mais oportunidades para alimentação e dispõem de mais criadouros para desovar. Pessoal, vale lembrar que só as fêmeas fazem, né, da alimentação sanguínea, o macho não, tá? Onde eu parei? A infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão, em função da elevação da temperatura e da intensificação de chuvas, fatores que propiciam a eclosão de ovos de mosquito. Para evitar essa situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação de focos do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende, sobretudo, de um empenho da população como um todo, né? Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do Aedes aegypti varia de acordo com a temperatura, disponibilidade de alimentos e a quantidade de larvas existentes no mesmo criadouro. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadores deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Porque se leva 10 dias, se você limpar uma vez por semana, você quebra esse ciclo aí, né? Assim, o ciclo de vida do mosquito será interrompido, né? Beleza? Então, é interessante saber isso aqui para facilitar o controle da doença, o controle dos mosquitos. Beleza? Pessoal, então, continuando aí. Febre amarela, chikungunya e zika vírus. A febre amarela ocorre em regiões de matas, né? Vocês estudaram isso aqui ano passado também. Febre amarela silvestre, onde é transmitida por mosquito do gênero Haemococcus sabetes. No entanto, se uma pessoa contaminada na região de mata voltar para a cidade, há o risco da transmissão do vírus para outras pessoas através do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, o cara ganhou mercado aí, né? Não era o papel principal dele, mas aí agora ele agregou esse serviço e também possui esse tipo de pacote aí de encomenda de entrega, que é a febre amarela. Olha só, o cara tá se aprimorando, né, para se manter ativo no mercado aí. Essa condição caracteriza a febre amarela urbana, ou seja, a gente tem febre amarela selvagem, que é passado pelo Haemococcus sabetes, e quando ele é transmitido pelo Aedes aegypti, a gente chama de febre amarela urbana. O último caso de febre amarela urbana no Brasil ocorreu em 1942, faz um tempinho já, né? Antes inclusive, do Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. Além dos seres humanos, muitas espécies de macacos são sensíveis à febre amarela, especialmente os bugios, que, assim como as pessoas, podem morrer em decorrência da doença. Outros macacos podem ter a doença, como os saguis e os macacos prego, mas geralmente são mais resistentes e sobrevivem. A morte de macacos
é investigada para determinar de onde o vírus da febre amarela está circulando. O objetivo dessa investigação é imunizar as pessoas que vivem ou frequentam esses locais. Com medo da infecção, algumas pessoas mataram macacos durante a epidemia de febre amarela em 2017 e 2018. Os macacos, no entanto, não transmitem a doença e, ao fazerem isso, as pessoas acabam por dificultar a identificação dos focos de febre amarela. É aquela história, né? Por medo, a população vai lá e mata, sendo que o indivíduo é tão vítima quanto nós mesmos, né? Ele também pega a doença e não é ele que transmite. O problema é o mosquitinho. Então a gente tem que acabar com o mosquitinho. A identificação das doenças, no caso aí dos animais em ambiente natural, é extremamente importante por causa disso aí, né? Para identificar onde que está rolando a doença. Então, por exemplo, um parque estadual lá na cidade tal, cidade X, e descobrem que morreu um macaquinho lá da região com essa doença. O que eles vão fazer? Vão procurar imunizar as pessoas que trabalham ali, as pessoas que trabalham em volta, dependendo da cidade, até imunizar, fazer uma campanha municipal de imunização. Para quê? Para evitar que isso surja de novo e vire um novo foco, né? Então, isso é muito bem controlado, tá bom? O doente apresenta febre, vômito, muitas vezes com sangue, dor no estômago e lesões no fígado que podem levar à morte. Olha como é sério. Para saber se a pessoa está com febre amarela, é necessário fazer um exame de sangue que se chama sorologia. Esse exame vai dosar os anticorpos que a pessoa tem contra o vírus da febre amarela. Atualmente, não existe um tratamento que cure a febre amarela. O que se faz é compensar as alterações que o organismo apresenta em decorrência da doença, como manter a hidratação e repor o sangue perdido, por exemplo. Em pouco mais de uma semana, a pessoa vai desenvolver anticorpos que se encarregarão de destruir o vírus, possibilitando que o paciente se recupere. A febre amarela pode ser prevenida por uma dose única de vacina, que garante imunidade contra a doença por toda a vida, ou pela dose fracionada, que protege por 8 anos. Em 2018, a vacinação estava indicada em todo o Brasil. Recente, hein? A chikungunya, ou chikungunya, transmitido pelo mosquito Aedes, do gênero Aedes, ou seja, foi só gênero, não falou espécie, provoca febre alta, dor nas articulações, dor de cabeça e erupções na pele que duram em média 3 a 10 dias. Mas as dores nas articulações podem persistir por meses ou anos. Olha isso, pessoal. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir também o vírus Zika. Tô falando, né? O cara tá tomando mercado, né? Ele tá ganhando, tá ampliando o serviço prestado dele aí. Os sintomas são manchas na pele e às vezes febre baixa e dores nos músculos e nas articulações. O problema maior ocorre com mulheres grávidas, porque o vírus pode passar para o embrião e afetar o desenvolvimento do encéfalo, entre outros problemas. Ou seja, problema sério de desenvolvimento aí, né, dos embriões e dos fetos. A prevenção e o combate a essas doenças são semelhantes. As medidas que devem ser tomadas contra a dengue é a mesma, né? Porque se é passado tudo pelo mosquito, o que tem que controlar é o mosquito, né? Tem que controlar o vetor, quem está transmitindo essa bodega aí, tem que controlar esses caras, né? Então, esse é o foco principal para controlar todas essas doenças. Porque controlar o vírus que esses caras transmitem é extremamente difícil, né? Agora, controlar o desenvolvimento desses mosquitos é muito mais fácil. E aí a gente vai falar então da raiva, né? Ou hidrofobia. O vírus da raiva ataca o sistema nervoso, por isso que se chama raiva. É transmitido por mordidas de morcegos que se alimentam de sangue ou por mordidas de cães, gatos ou ratos contaminados. A saliva desses animais, quando contaminados pelo vírus da raiva, também pode transmitir a doença. Se não houver atendimento médico rápido, a raiva pode ser até fatal. Se uma pessoa tocar em um animal que possa estar contaminado, deve procurar o serviço de saúde mais próximo. Se for mordida, deve lavar a ferida com água e sabão e procurar o posto de saúde mais próximo para receber a vacina e o soro antirrábico. Antes que os sintomas da doença, como dores de cabeça e contrações musculares, entre outros, se manifestem. A raiva também causa dificuldade de engolir água e por isso também é conhecido como hidrofobia. Hidrofobia vem da palavra hidro, né, de água, e fobia, de medo.
Então, medo de água. Porque no caso não é exatamente o medo da água, mas o fato de que a pessoa não conseguiria tomar água meio que cria uma hidrofobia, né? A pessoa não consegue tomar aquela água. E isso é extremamente complexo, né? Não ficar sem água é muito difícil. É muito importante manter em dia a carteira de vacinação de cães, gatos e outros animais de estimação, seguindo sempre instruções de médico veterinário. Ou seja, como esses animais também podem pegar a doença, então eles também têm que estar imunizados, não só nós, como, né, como esses cães, gatos, coelhos, se bem que coelho não é rato, mas eu não sei se rato tem vacina para isso, para rato doméstico, acredito que não. Acredito que só cães e gatos mesmo. E morcego doméstico que se alimenta de sangue, hematófago, eu duvido muito que seja algo muito comum. Doenças causadas então por bactérias. Até agora, tudo que a gente falou é doença causada por vírus, beleza? E aí, a gente tem as doenças causadas por bactérias. A gente tem um pouco mais de 15 minutos de aula, acho que são 20 minutos ainda para gravar, mas fica muito difícil se eu não gravar, né, deixa eu ver aqui. Nossa, eu já gravei 2 vídeos, porque tem da aula também. Então já passou das 2 horas faz tempo. Então o que eu vou fazer aqui? 49 com 52, 1 hora e... Ah, meu Deus do céu. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pausar esse vídeo agora, porque na verdade esse vídeo, então você está assistindo agora, já que eu já decidi isso agora, você está assistindo isso lá na 3ª semana, pessoal. Então eu vou parar aqui em doenças causadas por bactéria, que vai ser assunto para um segundo vídeo. Beleza? Então, até o próximo vídeo.